belíssima fala, professor Eliseu, e quase não deixou mais questões aqui, eu fui só riscando, tirando. Mas, assim, eu me encontrei muito, em muitos momentos na sua fala, e também aplaudi, porque por conta dessas pesquisas, às vezes, muito canônicas, né, que nos colocam para fazer a introdução, né, a fundamentação teórica, análise e discussão dos dados, e quando a gente se depara com as narrativas, né, com as histórias, com as memórias, a pesquisa toma um outro movimento, né? E aí eu também tive a felicidade de ter uma orientadora que compreendeu, mesmo dentro da dureza do materialismo histórico dialético, compreendeu que havia poesia, que havia literatura, né? E nós conseguimos, mesmo com referencial tido como muito duro, né? Às vezes com uma linguagem um pouco forte, mas a gente conseguiu trazer a poesia, e acho que esse assim, foi o grande diferencial que veio para a minha pesquisa dentro da epistemologia do materialismo histórico dialético, na perspectiva da pesquisa-formação. E aí eu me deparei com uma outra questão, né? O doutorado que eu fiz aqui na Universidade Federal do Amazonas, nós trabalhamos a linha formação e praxis do educador frente aos desafios amazônicos. Mas ficamos sempre nessa discussão, né? O que é uma singularidade amazônica? Você já deve ter ouvido falar que para chegar a Irunepé se passa assim, mais ou menos 15 dias num barco, né? Se for pagar uma passagem aérea, deve estar em torno de R$ 1.200, R$ 1.500 um trecho para chegar. Então, a gente discute muito essa questão de como fazer pesquisa no interior do nosso estado, considerando, né, algumas especificidades. Mas aí a gente para pensar o que é singularidade mesmo amazônica, né? Então, a questão seria como, por meio da prática de pesquisa-formação, né, investigação-formação, nós poderíamos enfrentar esse dilema de articulação entre singular, particular e universal nos processos educativos desenvolvidos na Amazônia, indo, né, sempre para o inevitável confronto epistêmico sobre o efeito desagregador do capital, né, na construção na constituição das nossas identidades, e agora mais do que nunca, né, que está vindo aí com toda a sua força maléfica, né, e como a gente não cair na cilada de um individualismo que faz com que a gente acredite na particularidade como um caminho para a universalidade e de alguma maneira impede e acontece um apagamento do nosso mundo indígena caboclo. Então eu queria, assim, em outros termos, que o senhor nos ajudasse a discutir como enxergar, professor Eliseu, a singularidade que condensa a nossa universalidade, sem cair na cilada de apenas enxergar particularidades fragmentadoras da nossa individualidade que está por apagar o nosso mundo indígena caboclo. Dá uma tese de doutorado, gente. Ana, muito interessante a sua questão. Eu vou partir de uma coisa que me ajudou bastante e que me ajuda e que eu gosto muito, que é uma discussão do José de Souza Martins, naquele livro dele, quando ele vai discutir a questão da sociabilidade do homem simples. Eu acho que uma primeira coisa que a gente tem que marcar para discutir a questão da singularidade, não somente da singularidade do homem ou do sujeito amazônico, mas pensar a singularidade muito da região amazônica ou da Amazônia Legal, mais basicamente pegando Manaus, Amazônia e o Pará, por toda a cultura que tem, da mata, dos rios, da água, é pensar a dimensão de uma outra ruralidade constitutiva do território brasileiro. Por isso que a gente não tem como pensar na noção de campo, dada e garantindo toda a legitimidade do movimento dos trabalhadores sem terra, etc., mas não, basicamente, isso não emerge do MST.
se emerge de intelectuais que discutem o movimento para pensar a noção de campo como uma noção hegemônica. Nós não temos um único campo no Brasil, tá? Então, falar das ruralidades amazônicas é de uma ruralidade ribeirinha, é de uma ruralidade da floresta. Falar de uma ruralidade do Nordeste do Brasil é uma ruralidade da roça. Falar de uma ruralidade do Sul do Brasil, que migra para queimar aqui, é uma ruralidade do agrobusiness, do agronegócio. É uma outra ruralidade. Falar da ruralidade do turismo ecológico é uma outra. Falar da ruralidade quilombola é uma outra. Falar da ruralidade das comunidades marisqueiras é uma outra. Então são vários rurais, tá? Por isso que quando José Lida Veiga escreve o Brasil é mais rural do que parece ser, e ele vai questionar os dados de corte do IBGE sobre o rural, e é verdade. Se a gente considerar vários municípios deste país, que são municípios, têm características tipicamente rurais. E é deste lugar, desta singularidade, que a gente precisa pensar do povo e do homem do Nordeste, né? Do povo e do homem, e quando eu falo homem, estou falando homem e mulher amazônico, que tem uma singularidade que precisa ser respeitado. E que muitas vezes, para além desse padrão do consumo, do capitalismo, do que nos vende como uma estética e um padrão de verdade, a singularidade está marcada por uma perspectiva de subjetivação e de identidade. É de preservação de identidade, tá? É isso que a gente tem que trabalhar. É desse lugar que a gente tem que defender. Por que é que a gente tem que dizer, comprar um padrão sulista, global, ou da Record, que agora como um padrão hegemônico, quer dizer, garantir a singularidade é confrontar com a dimensão de hegemonia, como centralidade, tá? É um lugar de resistência. Garantir a singularidade é um lugar de resistência. Isso nos leva a pensar, quando você traz essa ideia da singularidade, me remeteu para o sociólogo italiano, que eu gosto imenso, que é um dos grandes pioneiros das histórias de vida na sociologia, que é o Franco Ferrarotti. Quando ele vai escrever sobre a noção do singular universal. É dessa noção que a gente precisa pensar. E trabalhar a singularidade é defender uma cultura no meio de diversas culturas, é defender identidades, e mesmo quando a gente fala de uma singularidade amazônica, a gente não fala de uma única, tá certo? A gente fala de várias singularidades amazônicas. De uma singularidade nativa, que vem sofrendo, que vem resistindo, que vem sendo soterrada, tá? Mas a gente fala de uma outra singularidade nativa, que viveu o processo de transformação e foi miscigenada, e ao ser miscigenada, essa singularidade é negada. Ainda ontem a gente falava disso, a gente comentando no jantar, sobre os restaurantes, né? Dizer, e aí André e Nilton diziam assim, não, chame um amazônico, um rapaz de Cafuçu, ou de Caboclo, mas Cafuçu é no Nordeste, é no Ceará, é isso. Mas chame de caboclo é agredir. Gente, porque venderam essa ideia de que caboclo é o menosprezo, é o menor, é a inferiorização, é igual à questão da cultura negra. Tá? Índio, negro, porque a cultura que prevalece é a lógica eurocêntrica branca. Então, pensar numa singularidade é vincular-se com as matrizes de origem, é um lugar de inscrição de origem e de defesa dessa origem, desta cultura que vem sendo negada. Entende? São poderes diversos, são marcas originais, matriciais, que precisam ser resgatadas e que a escola excluiu.
e que agora querem excluir muito mais. Garantir a singularidade do norte e do nordeste do país, que o sul faz muito bem. A singularidade que nos vende é uma singularidade hegemônica, homogênea, pasteurizada, vendida nos livros didáticos, como se o nosso país fosse toda essa cultura sulista ou do sudeste, mais do sudeste do país, que escreve os livros, que divulga os livros, mas deveria disposições concretas. A escola deveria ter discussões sobre a cultura, a preservação da identidade local, as manifestações locais. Diz, né? E o que está posto é o inverso disso, entende? Então, para mim, a ideia de singularidade tem a ver com ancestralidade, marcas de origem, identidade, preservação de cultura, superação de fronteiras, respeito à diversidade e à alteridade. Esses são princípios. E a gente pode fazer vários trabalhos que deem conta dessa questão. Desde a ausência disso nos livros didáticos, o currículo da escola, a homogeneização do ensino, a pasteurização dos pensamentos, e etc, etc. Eu tenho me preocupado, assim, eu vou fazer um comentário que alguns podem ficar chateados. Óbvio que a gente precisa respeitar as opções, as crenças e os credos. Mas a mim me preocupa a onda evangélica, ou o tsunami, eu vou até tirar o nome de onda, o tsunami evangélico que a gente tem vivido no país. É da ordem da negação da singularidade. Todo mundo tem que vestir saia e carregar a Bíblia, se não é, você é um demônio. Eu respeito a sua crença, e você deve respeitar a dimensão do outro, do índio, do caboclo, do negro, do gay, do travesti, do transexual. Este Deus que pasteuriza e que unifica, ele não me representa. Eu não o conheço. Ele é uma invenção. É uma invenção em nome de um projeto